Muito boa tarde, vamos então para mais um especial regresso às aulas, especial de informação que levou a cabo, digamos assim, uma ronda pelos principais intervenientes no setor da educação, nomeadamente os diretores dos agrupamentos escolares e da Escola Profissional de Tomar. Hoje, como temos vindo a referir, a presença do vereador da Educação da Câmara de Tomar, o Cristóvão, pode, como sempre, acompanhar-nos aqui nos 92 e 98 FM, também através do site da internet da ERTS e através do canal da MEL. Vamos então à conversa com o vereador Hugo Cristóvão e para início de conversa, antes de mais uma boa tarde, muito obrigado por estar connosco. Está a autarquia, do ponto de vista daquilo que é as suas competências, as suas responsabilidades, nesta fase e escassíssimos dias do início do ano letivo, preparada efetivamente para o arranque? Antes de mais, boa tarde a todos, e naturalmente ao Vítor e também a todos os ouvintes. Naturalmente que sim, portanto, o início do ano letivo, antes de mais eu costumo dizer que nós, os docentes, e eu estou nesta função de autarca, mas não deixo de ser professor, essa é a minha profissão, é aquilo que sou, e a qualquer momento naturalmente poderei retornar a ela. Portanto, temos esta grande, digamos, esta benesse de podermos, no fundo, desejar bom ano duas vezes, de facto, no calendário. E, portanto, o início do ano letivo é realmente um momento de reinício, de início de coisas novas e de facto as pessoas que estão ligadas ao ensino têm essa mais-valia de terem até um calendário diferente das outras pessoas. Nós normalmente funcionamos de facto em calendários escolares e não tanto em calendários civis. O início do ano letivo, dizia, para todos os envolvidos, e naturalmente o município é também assim, é um momento sempre de algumas, de alguns acertos, e da nossa parte realmente não é diferente. Nós, este ano, por exemplo, é um ano em que investimos muito na reabilitação das salas de aula, nomeadamente no que ao mobiliário diz respeito, e portanto, ao dia de hoje, dia 10 de setembro, se não estou em erro, hoje é dia 10, exatamente, portanto, temos ainda algumas questões que, mesmo tendo sido trabalhadas há alguns meses atrás, há sempre por burocracias ou por algumas outras questões que se colocam no meio, algumas questões que não estão 100% ainda devidamente concretizadas, mas é todos os anos assim, e neste ano especificamente diz respeito ao mobiliário. Portanto, nós este ano investimos muito no equipar de novo mobiliário da grande generalidade das salas de aula de pré-escolar e primeiro ciclo. Estamos a falar, eu diria, não tendo números certos, mas talvez aí números redondos, 80% das salas de aula de pré-escolar e primeiro ciclo vão ter novo mobiliário. Portanto, praticamente todas as salas, à exceção daquelas que nos anos mais recentes tiveram portanto, intervenção. Estou a falar, por exemplo, do Centro Escolar de Casais, ou do Centro Escolar de São Pedro, ou do Centro Escolar aqui da Raul Lopes, na cidade, que são escolas relativamente recentes e, portanto, têm mobiliário novo. À parte dessas, praticamente todas as outras escolas e, portanto, salas de pré-escolar e primeiro ciclo do jardim vão ter novo mobiliário escolar. Estamos a falar de mobiliário que, em alguns dos casos, tinha mais de 30 anos e, portanto, estava totalmente desadequado daquilo que são as exigências dos nossos dias. E, portanto, há sempre aqui algumas questões de última hora. A empresa a quem, digamos, que ganhou aqui não é bem o concurso em termos formais, mas pronto, a quem foi adjudicado este serviço, e estamos a falar de um investimento de cerca de, números redondos, 45 mil euros para equipar, portanto, a nível de mesas, cadeiras, essencialmente, mas também armários, quadros de sala de aula, enfim, outras questões. Portanto, estas salas, e, portanto, houve aqui algumas questões. Nós estamos ainda, e estava previsto para a última semana de agosto, e estamos ainda nesta semana a equipar, e portanto hoje, por exemplo, recebemos algum deste mobiliário. Assim acontecerá também amanhã,
e quinta-feira, e portanto queremos acreditar que até ao final desta semana todas as salas de facto vão ter este mobiliário. Claro, contamos aqui depois muito com o trabalho do pessoal não docente, ou seja, daquilo que vulgarmente se chama os auxiliares da ação educativa, para também connosco e num caso ou outro com a respectiva junta de freguesia, portanto conseguirmos de facto preparar tudo para que segunda-feira, dia 17, as aulas estejam o mais possível prontas a começar. Portanto, este ano é de facto a grande questão que aqui nos, eu diria, apoquentou um pouco, porque estávamos a ver que o mobiliário ia não chegar a tempo e poderia criar aqui alguns constrangimentos. Em princípio tudo vai correr bem, portanto segunda-feira dia 17 todas as turmas vão começar o mais possível, devidamente apostos para começar as aulas. Depois há sempre algumas matérias, como são os transportes escolares, por exemplo, que há sempre pequenas questões de pormenor, numa outra aldeia, numa outra freguesia, nomeadamente porque há alguns pais que não fazem o pedido no tempo correto, que é precisamente em junho, julho, quando as aulas terminam, portanto os pedidos relativamente às necessidades de transporte escolar, e nós, município de Tomar, poderíamos fazer como outros municípios fazem, que é, bom, o prazo estipulado é o prazo X, quem concorreu, quem pediu, muito bem, quem deixou passar o prazo, azar. Nós não fazemos isso. Não temos feito isso nos últimos 5 anos e não iremos fazer. Portanto, porque entendemos que as crianças, os alunos, não devem ser prejudicados por algum desleixo de alguns pais. Mas obviamente que isso nos acarreta um trabalho, portanto, para o município e para os serviços de educação do município, algum trabalho acrescido. E sempre um trabalho algo estressante de última hora, porque estas coisas têm naturalmente, lá está, as burocracias e procedimentos que a administração pública está obrigada de contratar, portanto, os serviços. Aqui estamos a falar essencialmente de táxis, portanto de pequenos serviços específicos para algumas escolas, e que, portanto, têm que ser tratados com a devida antecedência para que nesta altura tudo esteja correto, mas como dizia, há sempre algumas questões de pormenor que só com o início das aulas é que nós conseguimos corrigir. Isto porque, como dizia, não queremos prejudicar os alunos e, portanto, não queremos ter aquela atitude de, bom, deixou passar o prazo em devido tempo, portanto agora, olhe, não há nada a fazer. Não fazemos isso e, portanto, todos os anos a questão dos transportes escolares, questões de pormenor, no todo dos, enfim, 4.000 alunos do Conselho, números redondos, estamos a falar de uma pequenina percentagem, mas há sempre algumas questões de pormenor que são tratadas nesta questão de, portanto, neste início das aulas. Para além disso, depois há sempre uma ou outra questão também relativamente à ação social escolar, portanto, de refeições ou de material, que são detectadas, portanto, neste início das aulas, mas eu diria que 90 e muitos % das questões, das grandes questões, estão preparadas e, portanto, dia 17 as aulas vão começar em Tomar com, enfim, o devido vigor e com o devido, enfim, a devida energia para que o ano letivo 2018-2019 seja mais um ano de sucesso e realmente de grande mais-valia para as nossas crianças, os nossos alunos e, portanto, para o futuro da nossa comunidade. Aquelas questões que vêm do passado, nomeadamente, por exemplo, em transportes escolares, questões como referiu, que são pontuais, o passado serve sempre de, digamos assim, de informação para o município no ano seguinte resolver questões a esse nível. Caso dos transportes, caso de outros, não é? Sim, portanto, nós temos obviamente desde mais há uma aprendizagem de ano para ano dos nossos serviços e também com as entidades que colaboram connosco, sejam as juntas de freguesia. Neste caso, atualmente, e há uns anos esta parte, há apenas uma junta de freguesia que assume ela própria alguns transportes. Estamos a falar da União de Freguesias de Serra Junceira, que no seu território, portanto, assume os transportes de alguns dos alunos de pré-escolar e primeiro ciclo, mas também depois com as demais entidades, a rodoviária e portanto, os táxis que... em vários setores, portanto nós trabalhamos para que, nomeadamente em sítios onde algumas escolas que entretanto existiam e que foram encerrando
e que nós, portanto, asseguramos esse transporte, ou, regra geral, para simplificar, diria, todos os alunos que estão a mais de 3 km, portanto, entre a sua residência e a escola, em que legalmente estão matriculados, portanto nós asseguramos. E eu quero reforçar aqui este legalmente, porque depois às vezes há alguns pais que, por sua iniciativa, decidem colocar os seus educandos noutras escolas, e é preciso perceber que os municípios, e o município de Tomar não é diferente, não pode atender a todas aquelas que são as vontades individuais de cada pai. Portanto, se um pai é da freguesia X, que tem a escola ali ao pé, e decide ir pôr o seu educando na freguesia Y, que é uns quilómetros mais do que isso, o município não pode andar aqui a atender, obviamente, às vontades de cada um dos pais. Não é? É impossível criar um sistema portanto, que atenda a tudo isso, mas naquilo que são que é o normal, portanto, e dizia, portanto, para simplificar, todos os alunos que estão a mais de 3 km, que é aquilo que a lei define, da sua residência, ou melhor, que a escola está a mais de 3 km da sua residência, portanto, o município assume esse transporte. Estamos a falar, portanto, pré-escolar, primeiro ciclo. Aliás, a lei só refere ao primeiro ciclo, mas o município, e particularmente desde que eu tenho as responsabilidades na área da educação no município de Tomar, temos sempre tratado o pré-escolar de igual forma, porque entendemos que o pré-escolar é igualmente importante para as crianças, mas também para as famílias, e portanto que, digamos, nós município de Tomar, acrescentamos, saindo do orçamento municipal, esta disponibilidade de transporte também para o pré-escolar, porque de facto faz sentido. Aliás, a outros níveis, também, por exemplo, ao nível do ensino secundário, onde, portanto, a atual legislação também não prevê o apoio do transporte escolar no ensino secundário. Portanto, quando o ensino obrigatório, há alguns anos atrás, passou do 9º ano para o 12º, e bem, mas depois os apoios ao nível dos transportes escolares não passaram, portanto, continuam a ser subsidiados, ou seja, apoiados. Todos os alunos, mesmo que às vezes as famílias não tenham esse entendimento, portanto, todos os alunos têm pelo menos 50% de apoio no passo escolar até ao 9º ano, mesmo que não tenham qualquer espécie de subsídio ou de ação social escolar, todos têm pelo menos 50%, e depois quando há escalão A ou escalão B, há ainda mais 25%, ou mais a totalidade do passe, consoante, portanto, esse escalão A ou esse escalão B. Mas realmente no ensino secundário isso não acontece, portanto, no 10º, 11º, 12º não há esse apoio. E nós, há 3 anos, esta parte, também de alguma forma alertados pelos dois agrupamentos escolares, começámos a perceber que havia alunos de algumas aldeias do concelho que estavam a deixar de vir às aulas porque de facto não tinham dinheiro para comprar o passo escolar, e portanto também ao nível do ensino secundário nós começamos a dar algum apoio a nível dos passos escolares, sempre obviamente através de parecer social. Portanto, essas situações são primeiro vistas pelos nossos serviços sociais, e portanto quando se entende que efetivamente aquela família não tem condições para assegurar o passo escolar, portanto o município de Tomar está a suportar também o passo escolar a nível do secundário, para garantir que realmente todas as crianças, o mais possível, neste caso crianças e jovens, têm realmente acesso em igualdade, portanto à escola e portanto à frequência escolar. Claro, isto traz-nos sempre, enfim, é um processo relativamente complicado. Nós começamos a trabalhar isto em abril, maio de cada ano, porque isto obriga, por um lado, aos alunos que andam normalmente digamos, no transporte público, que no caso do concelho de Tomar é assegurado pela rodoviária,
mas depois temos, como dizia, algumas situações de pré-escolar e primeiro ciclo em que nós contratamos alguns transportes dedicados, estamos a falar essencialmente de táxis ligeiros, em alguns casos também táxis de veículos de 9 lugares, e em 2 casos, aliás 3 casos, temos inclusivamente autocarros de transporte escolar, mas exclusivo a transporte escolar. Estou a falar do circuito dos Casais, portanto o circuito que leva os alunos para o Centro Escolar dos Casais, assim como o circuito que leva os alunos para o Centro Escolar de São Pedro, e desde o ano passado também na freguesia de Paialvo temos também um circuito exclusivo para alunos neste caso de um mini autocarro, estamos a falar de um autocarro de 20 e poucos lugares, também exclusivo para transporte de alunos. Muito bem. Tudo isto, naturalmente, implica um grande esforço financeiro por parte do município. Este é, aliás, segundo julgo saber, um dos setores em que mais a Câmara gasta, não é? Sim, portanto, a educação no seu todo é o setor, excepcionando esta ou aquela obra num determinado momento. E obviamente algumas obras são realmente de valores muito avultados, quer dizer, quando falamos, por exemplo, de uma várzea grande que está, portanto, um procedimento que está a decorrer, e falamos de algo como 2,5 milhões de euros, isso é uma coisa muito específica e para um determinado ano, e o mesmo acontece com outras obras, mas excepcionando essas questões, o setor da educação é aquele setor que todos os anos o município de Tomar mais investe. Estamos a falar numas redondos 3 milhões e bastante, ou diria, enfim, um bocadinho por alto, mas 4 milhões de euros de investimento anual por parte do município de Tomar. Só os transportes escolares, que há pouco falávamos, estamos a falar de 300 e muitos mil euros. Portanto, além disso, é o setor que também sabemos onde há mais desperdício, porque infelizmente há também aquelas questões do civismo. Nós sabemos que há muitos alunos e há muitas famílias, por exemplo, que pedem o passe escolar porque entendem que têm direito, mas depois usam algumas vezes por ano. E é uma daquelas matérias que nós temos vindo aqui a estudar, uma forma de encontrar aqui realmente uma forma de reduzir custos. Aliás, eu devo dizer que antes de ser vereador de educação também já tive outras responsabilidades a outros níveis, nomeadamente na direção de um agrupamento, por exemplo, noutro concelho, em que estas questões também eram referidas. E, portanto, é muito difícil de encontrarmos aqui uma forma realmente de reduzirmos custos, mesmo sabendo que estas questões acontecem. Portanto, há de facto muitas famílias que entendem que têm direito, portanto pedem o passe escolar, mas depois usam uma ou 2 vezes por mês, ou meia dúzia de vezes por ano. E isto é de lamentar, porque a verdade é que o município paga este serviço todos os dias, todas as semanas, todos os meses, à entidade que tem a concessão dos transportes públicos em Tomar, que neste caso é a rodoviária do Tejo, e portanto sabemos que é realmente o setor onde há mais desperdício. Ainda não conseguimos encontrar forma legal de obrigar, neste caso a rodoviária, a dar-nos números concretos das utilizações, ou a encontrar aqui uma forma realmente dos alunos, enfim, só pedirem os passes quando efetivamente precisam. E, portanto, no fundo faço este sublinhado também para haver este alerta para as famílias que todos os anos fazemos. Portanto, se não precisam do passe, se não vão utilizá-lo, por favor, não o peçam, porque este dinheiro está a sair dos impostos de todos nós. E sim, é verdade, todos os alunos entre o 5º e o 9º ano têm direito a pelo menos 50% de comparticipação por parte do Estado, ou neste caso por parte da autarquia, do município de Tomar, na comparticipação, portanto, do passe escolar. Mas se não o vão usar, por favor, não o peçam, porque a partir do momento em que o pedem, nós pagamos-lo todos os meses, todos os dias. Temos criado aqui algumas formas, nomeadamente de fazer os alunos pedirem a vinheta pelo menos uma vez em cada período, portanto uma vez em cada trimestre, e com isso
sabemos que temos conseguido que haja alguma redução de ano para ano nesse gasto, mas é verdade que realmente é o setor onde nós temos total certeza de que há de facto muito desperdício, porque, como dizia, há muitas famílias que pedem o passe escolar, mas depois efetivamente não o usam. Depois, pronto, há de facto muitos outros setores, nas refeições, na ação social escolar, no pessoal não docente, também nas manutenções que vamos fazendo de ano para ano em vários edifícios escolares, ou alguns equipamentos que vamos adquirindo. Já falei há pouco, este ano o grande investimento é realmente no mobiliário, o ano passado foi nos computadores, enfim. Temos tentado, de ano para ano, ir fazendo sempre aqui alguma manutenção, alguma renovação, para que efetivamente a educação seja central na nossa ação e efetivamente seja sempre aquele setor que, enfim, em que investimos a pensar realmente no presente, mas essencialmente a pensar no futuro e, portanto, na continuidade da nossa comunidade. A questão da alimentação, e começando por aí, quem é que tem a obrigação de contratar as escolas, a Câmara, quem é que contrata com as empresas que fornecem a alimentação nos estabelecimentos de ensino? Bom, quando falamos de empresas, no caso do Conselho de Tomar, as empresas estão essencialmente nas grandes escolas, ou seja, nas 2 secundárias e em 2 das 3 EB23 do nosso Conselho, portanto EB23 Santaria e EB23 Nuno Álvares Pereira. Portanto, e aí é algo que digamos, é transcendente ao município. Não foi o município que tratou, foi diretamente a Direção-Geral, portanto a DGEST, a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, que contratualizou essas empresas, e que, portanto, para estas 4 grandes escolas, portanto a escola secundária Jácome Raton, a escola secundária Nuno de Santa Maria, aliás, Santa Maria do Olival, EB23 Santaria e EB23 Nuno Álvares Pereira, são, portanto, as suas cantinas funcionam no dia-a-dia pela mesma empresa, é a mesma empresa em todas estas. E depois, por acréscimo, temos ainda a EB1 e o JI Raul Lopes, que na prática está no mesmo recinto escolar que a EB23 Nuno Álvares Pereira, portanto, que é também servida pela mesma empresa. E, portanto, essa decisão é aliás anterior a mim, enquanto vereador de Educação, e portanto, uma decisão direta da DGEST, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Depois, naquilo que é uma competência aí sim mais direta do município, portanto, estamos a falar do pré-escolar e do primeiro ciclo, das muitas escolas de pré-escolar e primeiro ciclo, temos em Tomar uma realidade de há muitos anos atrás, quando em 2006, 2007, alguns por aí, o governo de então decidiu expandir aquilo que era o programa das refeições escolares a todas as escolas do país. Até aí não havia muitas escolas onde os alunos de facto não tinham refeições e, portanto, iam almoçar a casa, e, portanto, tomou esta importante medida na altura de efetivamente generalizar o serviço de refeições, e contratualizou isso com os municípios. Cada município, os 308 municípios do país, encontraram as suas formas de resolver esta questão. Em Tomar, na altura, foi encontrada uma solução que, na verdade, é muito residual no país. Não é, digamos, a solução mais evidente, mais profícua e aquela que é mais sustentável a longo prazo. Já na altura se verificaria isso. Aliás, eu na altura comentei isso algumas vezes, dizendo, bom, isto a longo prazo não é sustentável. Que foi realmente atribuir às associações de pais essa responsabilidade. Portanto, no Conselho de Tomar, num primeiro momento, e, portanto, desde essa altura, não consigo realmente agora precisar, mas 2006, 2007, alguns por aí, em Tomar, as associações de pais de cada escola passaram a ser e aceitaram essa responsabilidade de assegurar o serviço de refeições, assim como o serviço da ATL. O ATL é normal, mas as refeições não é assim tão normal. E isto fez com que as associações de pais em Tomar se transformassem numa espécie de empresas,
porque passaram a contratar pessoas, a ter pessoas no seu quadro, portanto, a contratar serviços, em alguns casos, restaurantes, IPSS, o que quer que fosse. Ora, nesse primeiro momento, nesses primeiros anos, isso de facto era simples, porque havia muitos alunos e porque o dinheiro, as verbas que eram transferidas pelo governo também eram superiores e, portanto, era tudo relativamente fácil. Com o passar dos anos, essa situação de facto começou-se a revelar mais difícil. E nomeadamente quando, enfim, a atual Câmara, ou a Câmara anterior, do mandato anterior, do qual eu já fiz parte, e portanto, desde 2013, ou, enfim, fins de 2013, com a responsabilidade na educação, quando, portanto, assumimos estas responsabilidades, já nessa altura havia vários casos difíceis de associações de pais que já não conseguiam assegurar o pagamento dos funcionários que, entretanto, tinham nos seus quadros, ou as responsabilidades que ao longo dos anos tinham assumido. E portanto nós começámos a ajudar de ano para ano algumas associações de pais a resolver essas situações, e de ano para ano temos vindo a repor no fundo aquilo que é a normalidade, que é o município assumir diretamente essa responsabilidade. E portanto é aquilo que acontece neste momento, 2018, é que temos algumas associações de pais que ainda assumem elas, portanto, essa responsabilidade, e, portanto, o município transfere essa verba para as associações de pais, mas temos depois também já um conjunto de escolas em que é o município diretamente que assume a responsabilidade, sendo que, na generalidade delas, aquilo que estamos a fazer é contratualizar com a IPSS mais próxima. Portanto, sei lá, por exemplo, a escola EB1 da Serra, que tem, enfim, números redondos, 20 e poucos alunos. Há uma IPSS mesmo ali logo ao lado, é só passar a estrada. Portanto, aquilo que fizemos há 2 anos atrás foi contratualizar com essa IPSS que o serviço de refeições é realmente servido por essa IPSS. Portanto, é aqui também uma forma, de certa forma indireta, de ajudarmos uma instituição local, uma IPSS, dizia, e de termos um serviço chave na mão, portanto, com os mesmos custos. Portanto, aquilo que nós apoiamos é o valor que está definido de refeição, que, portanto, como dizia, chega chave na mão. Portanto, não temos que ter mais funcionários nas escolas para fazer este serviço, não temos que estar a adquirir fogões, frigoríficos ou o que quer que seja, que realmente, como dizia, torna-se muito dispendioso e com uma burocracia e uma logística muito difícil. Portanto, como dizia, neste momento ainda não chegou bem aos 50%, mas próximo de 50% do concelho já é feito desta forma. Portanto, o município assume diretamente e trata diretamente com as instituições, e as associações de pais são aquilo que devem ser, que é de facto para outras matérias, e nomeadamente para os ATLs, porque aí sim, em cada escola, a associação de pais é que tem que perceber o que é que nessa comunidade, nessa realidade faz sentido. Sei lá, nas Curvaceiras, se calhar o ATL não tem que funcionar até à mesma hora que funciona, por exemplo, aqui na Raul Lopes, na cidade, ou na Infante Dom Henrique, ou noutros casos. Portanto, o ATL sim, é algo que as associações de pais têm que, no seu contexto, no seu universo, perceber o que é que faz falta e organizarem-se para fazer esse serviço. Porque é de facto um complemento para além do horário que está definido, do horário letivo. As refeições não, portanto, de ano para ano nós continuaremos este percurso de ir assumindo e tratar diretamente com toda a burocracia, com toda a logística necessária, libertando as associações de pais dessa tarefa que não é de facto a sua missão. Uma das queixas que só via frequentemente das associações de pais era que as verbas não chegavam a tempo. Como é que estamos a esse nível, digamos assim, no presente? Bom, é verdade, não gosto muito de falar do passado, mas quando em outubro de 2013 eu cheguei a estas funções, havia associações de pais que não recebiam as devidas verbas há 9 meses. E 9 meses para uma associação de pais é de facto aterrador. Portanto, e mais, havia um problema, é que, enfim, um problema, uma questão de pormenor, que não é um pormenor desconsiderável, tem a ver, no fundo, com uma certa forma como o município ou como as câmaras de então trabalhavam com estas coisas, é que, bem, umas não recebiam há 9 meses, mas outras tinham de facto tudo em dia. E, portanto, aquilo que nós instituímos imediatamente como princípio é que, primeiro,
todas as associações de pais são tratadas como igual. Portanto, quando uma recebe, todas recebem. E aquilo que o mais possível tentámos fazer foi, desde logo, percebendo que as associações de pais, na verdade, estavam a fazer uma tarefa que é responsabilidade do município. É verdade que o aceitaram, como eu já disse, numa determinada época, foram aliciadas, havia dinheiro, era tudo fácil e, portanto, assumiram essas tarefas. Mas as associações de pais também vão mudando, ou seja, as suas direções, as pessoas que estão responsáveis em cada ano por essa tarefa vão mudando, na maioria dos casos de ano para ano. É verdade que, em alguns casos, algumas pessoas vão se mantendo mais anos, mas a verdade é que a pessoa que assume neste ano letivo não é propriamente responsável por aquilo que outras pessoas no ano anterior e há 5 anos antes e há 10 anos antes andaram a fazer, e as responsabilidades que foram assumindo. E, portanto, tendo tudo isso em conta, aquilo que tentámos o mais possível fazer foi realmente, e percebendo que na generalidade destes casos estão em causa salários, postos de trabalho, porque a generalidade das associações de pais, como dizia, tem de facto funcionários no seu quadro, aquilo que definimos foi as associações de pais estão, em termos de pagamentos do município, imediatamente a seguir aos funcionários do município. Portanto, a segunda prioridade de pagamento de verbas a seguir aos funcionários municipais são, de facto, as associações de pais. E, portanto, definimos aqui um sistema que temos conseguido que tenha funcionado. Às vezes há um mês ou outro em que há aqui, por alguma razão mais burocrática ou contabilística, uma outra questão às vezes pode falhar aqui um bocadinho, por uma semana ou duas, mas temos conseguido, há 3 anos a esta parte, conseguido que, portanto, as associações de pais recebem por antecipação. Portanto, nós pagamos às associações de pais por estimativa no início de cada período e depois, no final do ano, em junho, mais ou menos por aí, fazemos então o acerto de contas, porque obviamente o pagamento tem a ver com o número de crianças que efetivamente almoçam, e aqui também instituímos algumas regras, alguns mecanismos para conseguir controlar estas situações, porque uma coisa é uma associação de pais ou uma escola que tem 10 ou 20 alunos, outra coisa é uma escola que tem 200 alunos, e 200 alunos que almocem todos os dias é uma coisa, e 200 alunos onde no dia há 10 que faltam porque estão doentes, no outro dia há 10 que foram uma visita de estudo, no outro dia, enfim. E havia situações em que almoçavam sempre todos os 200, independentemente do que fosse. Portanto, os 180 dias de aulas, que são em média o número de dias em que, portanto, do calendário escolar, havia realmente escolas onde nunca ninguém faltava, nunca ninguém estava doente, nunca ninguém, enfim, eram sempre os mesmos alunos a almoçar. Portanto, também criámos aqui mecanismos para combater estas questões, porque estão em causa, obviamente, dinheiros públicos, e portanto, também o rigor das verbas aplicadas. E, portanto, criámos aqui realmente um conjunto de mecanismos, não só para ter mais celeridade no pagamento, mas também maior rigor. E, portanto, dá 3 anos esta parte, regra geral, volto a dizer, há sempre, às vezes, uma situação ou outra num determinado mês, mas, regra geral, as associações de pais recebem por antecipação, portanto, recebem antes de terem que fazer os seus pagamentos, e depois no final do ano letivo, em junho, julho, é feito esse acerto de contas, e a verdade é que dá 3 anos esta parte, regra geral, não tem havido problemas, e penso, para não dizer que tenho a certeza, que as associações de pais são as primeiras a reconhecer precisamente esta mais-valia. Este ano encerra a Escola de São Miguel, vamos ficar por aqui. Temos assistido nos últimos anos ao fecho sucessivo, digamos assim, de estabelecimentos de ensino. Estamos a estabilizar ou não? Bom, eu tenho que ser responsável e dizer portanto, com essa responsabilidade, dizer que não. Nós temos um parque escolar no nosso concelho que ainda está sobredimensionado em relação àquilo que são as necessidades. E aqui separo aquilo que é, digamos, o espaço rural e o espaço da cidade. No espaço rural, há uma ou duas situações que seguramente ainda serão objeto de alteração nos anos mais próximos, se não for no próximo ano, enfim. Há uma ou outra escola
que seguramente acabará por encerrar à medida que os alunos forem diminuindo. Sendo certo que eu tenho dito sempre isto, há 2 escolas que nós faremos o mais possível por manter ao limite do impossível, mesmo sabendo que provavelmente haverá um dia em que isso já não será possível, mas onde aí realmente a questão do número diminuído, o número reduzido de alunos tem que estar numa relação secundária em relação a outras questões, e nomeadamente as distâncias para as escolas mais próximas. Estou a falar de Olalhas e da Serra. Portanto, as escolas e jardins de Olalhas e da Serra têm de facto muito poucos alunos. Estamos a falar de pouco mais de uma dezena de alunos em cada uma destas 2 escolas. Só que a distância para aquilo que será a sua escola de acolhimento mais próxima, neste caso a partida será EB1 e JI de Junceira, são de facto uns quilómetros consideráveis, tendo em conta não só a escola de raiz, portanto Olalhas e Serra, mas também as localidades de onde os alunos se deslocam para essas escolas. Portanto, quando falamos, por exemplo, da freguesia das Olalhas, um aluno que venha dos Montes, por exemplo, que ainda para mais, portanto, vindo dos Montes, mesmo já neste momento para as Olalhas, já é uma distância considerável, mas se tiver que ir para a Junceira, muito maior é. E depois, tendo em atenção que quando nós definimos circuitos de transportes, nós não podemos fazer um transporte para cada aluno, portanto tem que realmente haver um circuito. E um aluno dos Montes ou da Barreira, na freguesia da Serra, ou outras situações, a ter que se deslocar para a Junceira, poderia aqui realmente chegar à situação de ter que, sei lá, sair 1 hora antes para chegar à escola. E estamos a falar de, por exemplo, sair às 7 da manhã de casa, que era o que eu saía no meu tempo, mas hoje ninguém deseja isso, para, portanto, chegar à sua escola, ainda por cima de alunos com idades de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. E, portanto, essas 2 escolas, nós, como dizia, tentaremos o mais possível defender até ao limite das nossas forças. Portanto, Olalhas e Serra são, de facto, situações muito distintas. Agora, há ainda outras situações em que essa questão não se coloca e, portanto, há, este ano, por exemplo, a questão de São Miguel era mais ou menos evidente, portanto, estamos a falar de uma escola que estava a 2, 3 km das 2, 3 escolas mais próximas, mas há ainda algumas situações semelhantes a essas, para não dizer que há depois uma situação muito especial, e aqui o especial não é propriamente de forma positiva, que é de um jardim que tem, se não estou em erro, este ano 4 crianças, isolado, portanto não há escola de primeiro ciclo, é apenas um jardim onde está uma educadora com 4 crianças num edifício, sozinha, e que obviamente nós, município de Tomar, não nos orgulha de forma nenhuma, ultrapassa-nos, não é uma decisão do município de Tomar, mas é preciso perceber que de facto esta ideia que às vezes algumas pessoas têm, que o mais próximo é que é uma questão de qualidade, não é verdade. Não é por estar mais próximo da nossa porta que um determinado serviço tem mais qualidade. E neste caso, estou a falar do Jardim de Infância e do Fetal, portanto antiga freguesia de Além da Ribeira, não tem qualquer espécie de explicação, nem de qualquer espécie de qualidade, portanto não faz nenhum sentido. É um jardim de infância, como dizia, com 4 crianças, completamente desapegadas de tudo o resto, e portanto não faz sentido. É algo que há a corrigir ainda. Para além disto, portanto, do espaço rural, há depois a questão da cidade, que é um outro tema e que eu tenho todos os anos referido com responsabilidade. Os vários atores, por muito difícil, por muita coragem que seja necessária para enfrentar alguns lobbies, alguns bairrismos, enfim, que não fazem muito sentido, porque as escolas em Tomar estão todas, como eu costumo dizer, a 5 minutos umas das outras, portanto, quando não estão menos, ou a 5 minutos a pé, portanto, não faz sentido. A verdade é que na cidade, portanto a cidade é de facto toda uma outra questão, de ano para ano há mais salas de aula a mais, aliás, algumas destas situações deveriam ter sido vistas logo no planeamento. Eu fui dos que
estando em oposição durante muitos anos, fiz referência a elas muitas vezes, nomeadamente a construção da EB23 Nuno Álvares, que era obviamente já na altura um desperdício de verbas públicas, porque aquilo que deveria ter acontecido na altura era um reabilitar da EB23 Gualdim-Pais, não era preciso uma nova EB23. Portanto, era óbvio já na altura que 2 EB23 em Tomar chegavam, e Tomar tinha a Santiria, que é, em termos de instalações, a melhor escola, e eu sei que isto é sempre difícil, porque depois o vereador que diz que uma é melhor que a outra tem uma parte logo enfim, da comunidade educativa a querer bater-lhe, mas a verdade é esta. Portanto, em termos de edifício, o melhor edifício que tem melhores condições para os alunos e para quem lá está no dia-a-dia, portanto, das EB23, é a EB23 Santiria. E depois a Gualdim-Pais, que tem, é verdade, é uma escola que tem mais de 40 anos, eu próprio fui aluno dela, e portanto não teve realmente manutenção ao longo dos anos, deveria ter tido, mas é uma escola que está perfeitamente apta a funcionar, e comparativamente com muitas outras por esse país fora, e eu conheço bem porque tenho lecionado em escolas de arquitetura semelhante, mas em condições muito piores, nomeadamente na Grande Lisboa, mas também aqui próximo de nós, em Coimbra, por exemplo, há escolas de arquitetura semelhante que estão piores que a Gualdim-Pais. Portanto, é uma escola que, enfim, estas duas, Santiria e Gualdim-Pais, que são as escolas necessárias e suficientes para Tomar. Mas em determinada altura houve aqui uma decisão, por razões que agora não vale a pena escalpelizar, mas que decidiram fazer uma escola nova, neste caso, a EB23 Nuno de Santa Maria, aliás, Álvares Pereira, Dom Nuno Álvares Pereira, que, enfim, não só custaram aqui uns largos milhões de euros, que, aliás, esta Câmara agora tem estado a pagar até por obras a mais, cerca de 700 mil euros, e que, digamos, em termos de arquitetura, não é realmente a melhor solução para uma escola daquela tipologia. Mas pronto, isto para dizer que na cidade temos este problema de base. Temos 3 EB23 que, com toda a responsabilidade, é preciso dizer, não são necessárias. 2 chegam perfeitamente. E isto faz com que seja preciso decidir a montante o que fazer para que nenhuma destas grandes escolas encerre, porque para quem está em Lisboa, no Ministério, é muito fácil. Bom, se tenho 3 EB23 e os números mostram que só são precisas 2, fecho uma. E isso já aconteceu muito por esse país fora. Nós, em Tomar, temos que lutar por aquilo que é o mais importante para a nossa comunidade. E, portanto, aqui o que é importante é precisamente dizer não, nenhuma destas pode fechar, porque são espaços muito grandes, que ficariam devolutos, que seriam casos complicados, até em termos de vandalismo ou de outras situações, e portanto não queremos que nenhuma destas escolas feche. O que há a fazer é reformular o parque escolar, e eventualmente fechando, aí sim, algumas das escolas de primeiro ciclo ou pré-escolar da cidade, e transformando algumas destas EB23 numa nova tipologia, em que acolham também o pré-escolar e o primeiro ciclo nas suas instalações. Até porque, por exemplo, uma Gualdim-Pais não é propriedade do município de Tomar, e portanto, se ela mantendo-se aberta, que aliás é algo que nós já temos contratualizado, ou temos pelo menos acordado com o Ministério, há obras previstas, e portanto é muito mais fácil para o município, que nunca teria por si próprio verbas para intervir numa Gualdim-Pais ou numa das outras, enquanto que se for uma das escolas mais pequenas que são propriedade do município, aí sim é muito mais fácil, até para as adequar a outras valências que sejam úteis para a comunidade. Portanto, há de facto aqui uma discussão vasta, difícil, porque há sempre estes bairrismos por parte de alguns professores, ou de alguns pais, ou até de algum pessoal, portanto, auxiliar, ou enfim, a conjugação de todas estas partes, para de alguma forma criar algumas barreiras, alguns obstáculos a que a discussão sequer seja iniciada, quanto mais a decisão que é necessário tomar. Agora, o município tem estado, e eu particularmente enquanto responsável por este setor, desde o primeiro dia, e assumindo publicamente o ónus
desta matéria para dizer, nós estamos aqui para discutir o assunto e para fazer o caminho necessário para que esta situação se resolva, porque se não a resolvemos, mais tarde ou mais cedo, alguém vai resolvê-la por nós. E neste caso será o Ministério. Estamos a chegar ao final, ainda temos alguns minutos. Este ano que vai entrar é também um ano que onde vão começar um determinado número de alterações. O Governo quer passar novas responsabilidades neste setor para os municípios. Como é que vê este processo que vai ser encetado a partir já de 2019 e que deverá, em princípio, estar concluído em 2021? Bom, no que diz respeito à descentralização, eu devo dizer que concordo genericamente com o princípio. Portanto, de facto, há muitos anos que é fundamental descentralizar mais, e há uma diferença entre descentralizar e desconcentrar. Portanto, há alguns anos tem-se desconcentrado muitos serviços, mas desconcentrar é ter serviços de proximidade, mas que continuam na dependência do Estado Central. Descentralizar é, de facto, ter serviços que passam a estar na dependência das autarquias, e em que as autarquias são as entidades que tutelam e que têm, de facto, digamos, o poder para as decisões. Agora, há muitas áreas em apreço e eventualmente, eu pessoalmente, ou nós na Câmara de Tomar, concordaremos com algumas, eventualmente não concordaremos com outras. É preciso, portanto, isto é uma matéria onde ainda carece de grande discussão, não só a nível local, portanto, entre nós, Câmara, Assembleia Municipal, as várias forças partidárias, juntas de freguesia, etc., mas depois também entre nós e o Estado Central, nas mais diversas áreas. Naquilo que diz especificamente relativamente à educação, digamos que é talvez das áreas mais fáceis, porque no caso de Tomar, não é o caso que acontece em todos os municípios, mas no caso de Tomar, nós realmente, grande parte da educação já está, quer dizer, não está descentralizada, mas está sob nossa responsabilidade através de um contrato de execução que foi feito em 2009, portanto, do governo de então, com boa parte dos municípios que aceitaram, portanto, esse contrato, em que passaram, portanto, para os municípios, e é o que acontece no município de Tomar, todo o pessoal não docente do ensino básico, e, portanto, no caso de Tomar, só as duas escolas secundárias, portanto, as duas escolas secundárias, neste caso, Escola Secundária Santa Maria do Olival e a Escola Secundária Jacome Raton, portanto, o pessoal docente, não docente, os chamados auxiliares da ação educativa dessas duas escolas não são do município. Todas as outras escolas são, e em termos de instalações, portanto, estas mesmas duas escolas e também a EB23 Gualdim-Pais não é responsabilidade do município. E tudo o resto já é a responsabilidade do município. Portanto, aquilo que há a fazer não é realmente, nesta matéria, é relativamente simples e faz todo o sentido que, se nós já temos, enfim, sei lá, cerca de 80% do pessoal não docente, também tenhamos os outros 20%, até porque depois às vezes há situações de que, bom, a maioria dos funcionários é do município, mas depois há uma parte que não é, e depois às vezes há regras que são diferentes, as diretivas também são diferentes, portanto faz todo o sentido que isso aconteça. Nas instalações também, com alguns cuidados. Portanto, obviamente que no diz respeito por exemplo, à EB23 Gualdim-Pais, nós temos que garantir que a Gualdim-Pais, passando para a propriedade e responsabilidade do município de Tomar, venha o devido envelope financeiro. Nós, neste momento, ao dia de hoje, e daquilo que vimos negociando desde novembro do ano passado, e ainda antes desta questão da descentralização, temos já garantido as obras no que diz respeito a todo o sistema elétrico da escola, assim como também a todas as questões relativamente aos vãos, portanto, portas e janelas da escola, ou seja, no que diz respeito, de certa forma, à questão da eficiência energética, assim como também à questão das coberturas de fibrocimento. Portanto, essas três matérias estão garantidas, mas é preciso mais, e lutaremos por mais, nomeadamente, por exemplo, aos recintos, portanto, aos pátios, ao recinto descoberto e em torno dos pavilhões. E o mesmo terá que acontecer
com outras condições em relação ao antigo liceu, portanto à Escola Secundária Santa Maria do Olival, que está com condições melhores, mas que obviamente também terá que ter essas mais-valias. E depois, no que diz respeito à Jacome Raton, eu penso que isso não estará em causa neste momento, porque faz parte da Parque Escolar, e a Parque Escolar ainda tem um contrato em vigor com o Governo, e portanto eu penso que as escolas da Parque Escolar não estarão para já nesta transição, mas se estiverem, bom, isso então vai obrigar da nossa parte ainda um estudo ainda muito maior, porque estamos a falar de uma escola que tem gastos a vários níveis, desde logo os energéticos, muito superiores, e portanto obrigam da nossa parte a ter realmente muitos cuidados antes de aceitar essas responsabilidades. Muito bem, estamos praticamente no final, estamos em cima da hora, vamos ficar então por aqui, mais uma vez, muito obrigado, muito mais haveria naturalmente a dizer, vamos ter a oportunidade de continuar a falar, é tudo, muito obrigado, vereador. Obrigado também, e acima de tudo desejar um bom ano, que é, como dizia no início, esta mais-valia que nós temos, desejar bom ano 2 vezes no calendário, portanto um bom ano a toda a comunidade educativa. Ficávamos então por aqui, neste especial informação dedicado ao arranque do ano letivo. É tudo, continuo na nossa sintonia, fique bem, fique com a Airtes.